Glória a Deus. Aleluia. Margarete, fala aqui de Jesus, chega. Glória a Deus. Complementar a igreja com o Pai do Senhor. Amém. Amém. Está deixando aqui Josué 1:9. Eu te mandei que esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E a Senhora agradeça a minha oportunidade, as palmas, vamos enviar. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não mandei outra filha. Amém. Fale aqui de Jesus. Glória a Deus. Salve, amado irmão, Santa Paz do Senhor Jesus. Amém. Olha aqui, é Salmos 133. Aleluia, Jesus. Fala assim, a excelência do amor fraternal. Aleluia. Amém? Acharam? A palavra do Senhor diz assim, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a barba, a cabeça, que desce sobre a barba de Abraão, e que desce a obra das suas vestes. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Uma palavra grandiosa para nossas vidas. A palavra do Senhor diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Não pode haver desunião. Não pode haver união no meio da igreja, no meio do povo de Deus, né? E a palavra do Senhor diz que quão bom e quão suave é que vivemos em união, porque todos nós somos irmãos, né? Todos nós somos filhos de Deus e somos irmãos em Cristo, então precisamos ter essa união com nós. Como essa união, irmã Priscila? Nós orar pelo outro, nós ter responsabilidade de estar orando pelo outro, né? Quando nós soubermos, nós ver a dificuldade do nosso irmão, nós estender a mão para nos ajudar, para ajudar os outros, né? E é bom que a gente viva nessa união, porque se nós vivermos nessa união, nós temos firmeza, nós somos fortes. Nós temos firmeza e somos fortes. E nós vivemos fazendo a vontade de Deus, que é assim que Ele manda que nós vivamos, né? E a palavra do Senhor é bem clara, Ele nos ensina, Ele nos exorta todos os dias, para que nós não venhamos cair nessa sonolência, sabe? De ver o sofrimento do irmão, de ver a necessidade do irmão não poder fazer nada. Aí nós temos que ter certeza que nós não estamos em união com nossos irmãos. Amém, meus irmãos? Então a palavra do Senhor é a palavra que nos exorta, sabe? Nos exorta para nós viver conforme a palavra de Deus. Aí nós seremos abençoados. Amém? Glória a Deus. É uma palavra gloriosa. Eu gosto muito, muito mesmo, de ler a palavra do Senhor, os Salmos, né? O Salmos 119 também nos diz, nos ensina. 119, a palavra do Senhor nos ensina. Estou falando porque o pastor Manuel mandou eu dar segurar dentro aqui, né? Então, a palavra do Senhor diz, se nós abrirmos nossa Bíblia, aqui em Salmo 119, e o verso de número 33, 133,
103. Olha o que a palavra do Senhor nos diz na palavra do Senhor aqui nos Salmos, 119, 33. Ensina-me, ó Deus, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o coração. Faz-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração a teus testemunhos, e não a cobiça. Desvia os meus olhos de contemplar a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Olha que palavra maravilhosa. Como no Salmo 136, o Salmo que eu acabei de ler, né? Fala que o Senhor nos exorta, o Senhor nos ensina, né? Aqui no Salmo 131, Salmo 133, né? 136 que eu li, ele fala quão bom e quão suave é que nós vivemos em união. E aqui no Salmo 119 ele está nos ensinando, sabe? Ele está nos ensinando a nós viver nessa união com nossos irmãos, que nós seremos bem sucedidos, nós prestaremos atenção nos mandamentos, nos estatutos, né, nos juízos do Senhor, e nós viveremos em união com nossos irmãos. Amém? Amém? Amém, meus irmãos? Eu agradeço a tua oportunidade, as palmas. Aleluia! Coisa boa é louvar a Deus. Glória, glória. Eric, eu vou falar de Jesus aqui. O jovem não vai cantar hoje, não? Vai não? Oxe, mas tem que cantar todo dia, que é para ficar com a garganta boa. Não, pai? Eu sou da igreja que é o Senhor. Amém. Eu gostaria de ler a palavra aqui de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Por isso que a minha oportunidade é falar com você. Irmã Gabriela, vamos ver se vai ter mais outra oportunidade. Amém. Glória. Deixa Deus te usar. Use o seu conhecimento da Bíblia. Aleluia. Depois é a Jônia. Vamos aproveitar que tem pouca gente. Cada vez mais vocês vão se destacando. Amém? Aleluia. Não deixar como que eu pego o sol lá em cima. Né, Gabriel? Gabriel, nem que. Vamos uma vez na noite do Papai do Senhor. Amém. Está em Provérbios. Provérbios 2. Eu vou estar lendo Amém? Filho meu, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu conhecimento ao entendimento. Se clamares por entendimento e por inteligência, alcançarás a tua voz. Se como prata a buscares e como a tesouros escondidos a esquadrilhares, então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Porque o Senhor é o que dá sabedoria na sua boca e que sai conhecimento e entendimento.
Amém? Só até aqui. Aqui já fala, né? Vamos aceitar as palavras dele e guardar os mandamentos. Para estar fazendo a vontade dele, dar ouvidos, né? Porque se a gente não der ouvido, não tiver a sabedoria dele e o conhecimento da palavra dele, nada é possível. Muitas coisas que a gente vai fazer sem entendimento não vai dar muito certo. Então, para quê? Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca é o que sai o conhecimento e o entendimento. É só Ele para dar o nosso conhecimento, a sabedoria. Amém? E essa é a oportunidade, em nome de Jesus. Aí mandou para a oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Cumprimento o nome do Senhor. Amém? Amém, Jesus. Vamos estar em Salmos. Salmo 119. Salmo 119. Vamos estar lendo do 137 ao 144. Amém? Amém. Fala assim: Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. A tua palavra é muito pura, portanto o teu servo a ama. Pequeno sou e desprezado, porém não me esqueço dos teus mandamentos. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. A aflição e a angústia se apoderam de mim. Contudo, os teus mandamentos são o meu prazer. A justiça dos teus testemunhos é eterna. Dai-me inteligência e viverei. Amém, irmãos? Aqui está falando que o Senhor, Ele é justo, né? E a sua justiça Ele não falha. Então, essa palavra está falando que nós devemos confiar no Senhor, que nós devemos confiar na justiça de Deus, porque Ele fala que a aflição e a angústia se apoderam de mim, contudo os teus mandamentos são o meu prazer. Então, que cada dia os mandamentos do Senhor sejam o nosso prazer, que nós possamos estar na casa do Senhor, não de qualquer maneira, mas que possamos colocar essa palavra verdadeiramente no nosso coração, para que possamos entender e colocar em prática a palavra do Senhor. Amém? Eu agradeço pela oportunidade, nós vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos receber a sobrinha da Rosângela para estar entoando um cântico para o Senhor. Porque tudo que nós fazemos aqui é para o Senhor. Aleluia. Deixa eu usar. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, hoje eu vou cantar um louvor que eu gosto muito. Eu Amém. tenho vergonha, mas eu vou lá. Amém. Peraí. Estou preparando o caminho. A gente não tem vergonha. Vai. Peraí. Estou preparando o caminho. Vai lá, Urana. Eu não consegui. Espera o bebê. Vai esperar lá o bebê? Hã? Vai ficar o bebê? Ele vai colocar lá em cima. Pode pôr?
Não deixe de louvar. É assim mesmo, a primeira vez a gente sofre. Eu lembro quando foi a primeira vez que eu fui pregar, eu coloquei esse versículo, sumiu. Não estava ventando dentro da igreja, mas olha, está de parabéns. Não para. Continue. Toda vez que você vier, você vai ter oportunidade para estar cantando, louvando a Deus. Isso é muito interessante. Viu? É fazer parte do nosso coral. É pequeno, pode começar com você. Tá bom? Tem, eu estou brincando, mas tem a menina do pastor que louva. Também tem o Hélio, tem o Gabriel. E você pode se unir a eles para estar louvando. Entendeu? É só participar dos ensaios. Glória a Deus. Você vai ser sempre bem-vindo aqui. Tá bom? Deixa Deus te usar. Amém? Glória a Deus. Cadê a irmã Miriam? Depois ela. Eu vou só ler aqui o versículo. Bem-aventurado aquele livrará no dia da morte. Bem-aventurado aquele, o Senhor o livrará no dia da morte. Então, essa boa-aventurança é para aqueles que são fiéis a Deus. Então, no dia da morte, você vai ter alguém que vai estar do teu lado, te livrando. O adversário pode preparar a armadilha que quiser, mas Deus está contigo. Aleluia. Oi, irmã Miriam, fala aqui de Jesus, chega. Depois nós vamos. Está falando de vida de oferta. Nós vamos pedir para alguém cantar. Amém. Glória a Deus. Amém? Aplauda Jesus recebendo a nossa irmã Miriam. A paz do Senhor, igreja. Amém. João 14, a partir do 15. Jesus promete o Espírito Santo. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda pouco eu mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariote: Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu
Jesus fala que ele vai para o Pai, mas ele nos enviou o Consolador, que é o Espírito Santo. Mas para nós termos o Espírito Santo de Deus, nós temos que guardar os mandamentos do Senhor. Nós temos que ser pessoas obedientes à voz do Pai. Não só de falar, mas nas nossas atitudes. O nosso modo de andar, o nosso modo de falar. Tudo isso nós devemos a Deus. Mas quando nós nos guardamos verdadeiramente a presença de Deus na nossa vida, e quando nós falamos para o Senhor, Senhor, eu quero te conhecer mais de profundo, quem vai nos ajudar é o Espírito Santo de Deus. Porque nós, pela nossa pequena força, pela nossa pequena fé, nós não podemos fazer nada sozinhos. Tudo que nós fazemos, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que Deus fala na palavra dele: guardai os meus mandamentos e amarmos uns aos outros. Não desfazer um do outro, mas amar. Porque falha nós vamos ter, pecado nós temos, mas nós temos que ter o compromisso de falar para o Senhor: Senhor, me ajuda a cada dia a me purificar, a me santificar. Porque se nós formos pessoas que nós somos, pessoas fofoqueiras, pessoas avarentas, o Espírito Santo de Deus não habita na nossa vida. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não faz morada em templo sujo. Não faz morada em templo sujo. Não adianta eu ser uma pessoa aqui eu sou cristã, lá fora eu falo palavrão, lá fora eu fico cuidando disso, cuidando daquilo, e não cuido do mais precioso, que é a palavra de Deus, que é guardar os mandamentos do Senhor. Amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. E as palmas do Senhor. O tempo de oração, o Senhor aluno está com a oportunidade. Glória, glória. Sigo geração prometendo para a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre.
trouxe o título dos pés. Quem vai ser? Eu já volto para falar. Vamos aguardar. Então, esse é o momento. Aleluia. Agora, fé. Para nós, cada vez mais deixar essa casa mais bonita. Glória. Glória a Deus. Continue aplaudindo a Jesus nessa noite. Recebendo a nossa irmã Miriam, que vai estar louvando. Igreja, pode aplaudir. Amém. Glória a Deus. Amém. Apareceu, igreja. O 467. Oh, porque duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando força do
Ele vai trazer a palavra hoje. Amém. Glória a Deus. Deixa Deus cuidar. Amém, Jesus. Glória a Ergue as mãos para o altar e diga, Pastor Alberto, Deus. deixa Deus cuidar. Amém? Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvamos a Deus, né, por mais essa rica oportunidade para louvar e bendizer o santo nome do Senhor. Irmãos, abra as vossas Bíblias em João capítulo 8. João 8. Amém? Amém. João 8, apenas o verso 36. João 8, 36. Se, pois, o Filho libertar, verdadeiramente serei livre. Amém? Amém. A igreja pode se sentar louvando e dizendo para nós. Glória, 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 glória. Nós estamos no culto, Aleluia. titulado culto de cura e libertação. Só que, igreja, cura e libertação, a igreja, muitas das vezes, as pessoas confundem com expulsar demônio. Há uma diferença em cura e libertação. E uma diferença quando nós oramos e expulsamos. É diferente. Porque essa cura, quando está falando, é uma cura espiritual. Porque quando o Filho do Homem libertar, verdadeiramente serei livre. Quando a irmã Miriam leu sobre o Espírito Santo, para que a igreja comece a entender, nós, a palavra do Senhor diz que eu e você é templo do Espírito Santo. Mas se verdadeiramente nós estiver libertos. Porque o Espírito Santo de Deus precisa habitar em mim, precisa habitar em vocês. Mas faz mais de um mês
Versículo 31. Jesus disse, pois, aos judeus que cresce nele, e se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente serei meu discípulo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele estava dizendo para os judeus: não adianta, se vocês permanecerem na minha palavra, serei meu discípulo. Não é só eu vir para a igreja, eu preciso permanecer fazendo a vontade de Deus. Estamos aqui para aprender. Jesus estava ensinando: olha, se vocês verdadeiramente permanecerem na minha palavra, serei meu discípulo. Verdade. Há uma diferença de permanecer. O que é permanecer na palavra do Senhor? Guardar a palavra do Senhor. Ele não pediu muita coisa, ele só disse que eu tenho, pediu para mim, pediu para você que amasse Ele acima de todas as coisas, e o teu próximo a ti. Aleluia. Não é muita coisa, pediu duas coisas só, né? Verdade. Duas. Era 10 mandamentos, ele vai lá, corta 8 de uma vez só e deixa só 2. Facilitou. Ficou facinho. Amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e você e o próximo a você mesmo. Verdade. Aleluia. Por quê? Porque se não houver amor, se eu não aprender a amar, eu preciso pedir a Deus que me liberte. Estamos na igreja e não queremos pedir a Deus que liberta. Deus, Senhor, me liberta. Tem algo que impede eu amar o meu próximo. E quando impede, você olha para você próprio, você não consegue se amar. Você acha defeito em você de tudo quanto é tipo. Consegue ver outra pessoa melhor do que você sempre. Não consegue te valorizar como você é, imagem e semelhança de Cristo. Olha no espelho, já se reclama. Acontece alguma coisa, precisa ser dado. Aleluia, Jesus. A igreja está sabendo de uma situação que aconteceu aí. Eu não vi o pessoal ficar. E o menino de 14 anos, o que ele fez? Alguém ficou sabendo? 14 anos. 14 anos. Matou o pai, a mãe, minha irmã, 3 anos. E o irmão, 23 anos. Segundo o menino estava vendo lá na manchete que estava lá no serviço, perguntaram para ele, ele dizia que fazia tudo de novo. Vocês não estão entendendo o que é o diabo. Não vem me falar que um ser humano normal consegue fazer uma coisa dessa. Vocês não entendem o que é o inimigo. Mas vem, igreja. Tem algo, tem uma música inteira que diz o seguinte: que a pessoa sem saber reclama, mas culpado é alguém. Daqui 4 anos, aquele moço está solto, sem nenhum papel nenhum, está livre de justiça. Ele não fica marcado porque ele é de menor. Meu Deus. Vocês estão entendendo? Por causa da namoradinha que tinha, por causa de uma situação que teve, tudo muito prático. O menino estava contando, eu não assisti, e nem vou assistir, porque já não dá para mim, entendeu? Jogou detergente no chão, porque era pesado em cima do piso, jogou o detergente para poder puxar o corpo. Contou na maior frieza. Isso, lembra? Isso é o quê? Quem faz isso? É maligno. O pai era festa, era tudo, uma família que vivia bem, e você bebe. Então, igreja, nós estamos aqui, temos que aprender. Pedir a Deus a todos os dias, porque se Ele não libertar, no estudo que a gente estava passando, a gente falou sobre Pedro e João, quando eles chegam na porta da famosa cena, uma aleijada, e Pedro vai olhar e falar para ele: nós não temos prata e nem temos ouro, mas o que nós temos nós te damos. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Aquele moço vai ser liberto, vai ser curado, mas ele vai entrar louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Verdadeiramente o
amor. O mandamento dele é amor. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo a ti mesmo. Então, a base do mandamento de Jesus é o amor. Sem amor eu não consigo ir à frente. Pastor, mas as pessoas são muito mal. Claro que elas são. Por isso que Jesus está dizendo: você precisa ser melhor. Por isso que ele diz: você precisa ser melhor. Nós precisamos ser melhor. E aí continua. Respondeu assim: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como diz, serei livre? Respondeu-se Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. O que ele estava dizendo? O pessoal estava querendo justificar porque era filho de Abraão. Ele estava perguntando por quê? Ele disse: porque quem comete pecado fica servo do pecado. Como é que fica servo do pecado? Porque não guarda o mandamento do Senhor. Se eu guardar o mandamento dele, eu vou procurar ser livre. Pastor, mas como é que a gente é liberto? Só tem libertação assim: expulsar uma coisa, permanecer livre é outra. Porque se dependesse só de nós orar para expulsar demônio, mas não tinha problema no mundo, irmãos. Precisamos entender isso. É só olhar o que acontece todos os dias. E não acontece agora, acontece no tempo de Jesus. E a gente precisa entender isso. E aí, quando eu entendo isso, eu busco para mim: eu quero fazer a vontade do Senhor Jesus. E para se fazer a vontade dele, eu preciso ser livre, eu preciso estar liberto. Senão eu não vou conseguir, porque eu só faço a vontade dele guiada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo não habita se o templo estiver sujo. Não tem como habitar. E sem o Espírito Santo, eu e você não consegue fazer a obra de Deus. Ah, pastor, o próprio Jesus, com 30 anos, quando ele é batizado, a pomba desce em forma do Espírito Santo. Ele é cheio, levado para o deserto. E aí começa o seu ministério, dizendo para mim e para você: eu fui batizado, recebi o Espírito Santo para poder fazer a obra do meu Pai. Que foi o que a igreja já leu hoje. Aleluia. Para fazer a obra do Pai, precisa ser. Por quê? Porque vamos ter perseguições. Você acha que não? Vai ser perseguido? Não encontro de Gênesis e Apocalipse. A igreja não pode se enganar. Não
Alô. Quando nós chegamos no 36, ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí, nós viemos aqui com uma parte para ensinar como é que a gente pode ser livre. Eu vou estar lendo aqui com os irmãos em João, Evangelho de João 1, verso 2. Capítulo 2, vai dizer assim: meus filhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também de todo o mundo. Então ele é de todo o mundo. O versículo 3 diz assim: nisto sabemos que conhecemos e se guardamos os seus mandamentos. Nós só sabemos que conhecemos Jesus se guardamos os seus mandamentos. É onde ele falou: olha, se verdadeiramente guardar o mandamento, sereis meus discípulos. E para que nós possamos ser livres, quem é que nos liberta? É a palavra. Quem vai nos levar para o céu? É a palavra. Quem vai nos condenar? É a palavra. Pelo meu e pelo teu feito. Porque a palavra está sendo ensinada. Verdade. Versículo 4: aquele que diz, eu conheço e não guardo meus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele que diz que conhece a Jesus, que conhece a Deus, e não guarda o seu mandamento, é mentiroso. Como é que eu percebo isso? Pessoas pregam, pessoas cantam, pessoas fazem tudo, mas quando a pessoa vê a atitude, não é uma atitude de quem guarda o mandamento de Deus. O mandamento do Senhor é nos ensinando a cada dia ser melhor. É de degrau em degrau. A cada dia vai ensinar eu e você a ser melhor. Se não guardar o mandamento dele, e diz que conhece a ele, ele diz que é mentiroso. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoando nisto, conhecendo que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Aleluia. Aquele que diz que está em Jesus precisa andar como Jesus andou. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus andou aqui na terra como homem. Não se confunda isso. Jesus fazia a obra como homem. Ele sentiu cansaço, ele sentiu dor, ele sentia fome, ele sentiu sono. Então ele fazia como homem. Então quem guarda o seu mandamento tem que andar como ele andou. Aleluia. Pastor, mas como assim? Mas não era Jesus? Era Jesus. E é Jesus. Mas na hora que ele estava na terra, não era Jesus glorificado. Ele nasce, tem uma vida normal como uma criança, tem os seus 9 meses, depois nasce, tem uma vida normal, brinca, corre e começa a pregar. Faz a obra como homem, porque senão ele não podia dizer para mim e para você que nós conseguiríamos fazer. Quando ele vai para o Pai, ele diz: se vocês creem, fará a obra que eu fiz e ainda falar? Opa! A obra que eu fiz e ainda? Então ele fez como homem, porque ele está passando esse recado para os seus discípulos. E seu discípulo era homem natural. Então isso que ele estava dizendo para os seus discípulos: se crê.
para frente, para cima. Se você ficar olhando o irmão do lado, que está fazendo errado, ou a irmã do lado, a da frente, da retaguarda, o teu vizinho, você vai ficar. Jesus está dizendo, tem que andar como eu andei. O pessoal está perseguindo, ele está pregando. O pessoal está falando, ele está falando do amor do Pai. Ele está falando do amor, ele está falando do amor Pai. Ele está falando, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Então precisamos ser libertos. Pastor, mas estamos perseguindo. Ele está dizendo, anda como eu andei. Vai ser perseguido, mas vai vencer a perseguição. Porque eu estou contigo. Quando lerem Josué, não disse o seguinte: levanta, Josué, vai, porque eu vou ser contigo todos os dias. É o mesmo Deus que falou para Josué, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. Eu creio. Aleluia. Essa igreja continua sendo dele. Verdade. Nós precisamos crer. Qual é a tua causa? Pastor, precisa crer. Mas Jesus faz, continua fazendo. Não há causa impossível para Jesus. Para nosso Deus não tem causa impossível. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Versículo 6. Não pode escrever mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tiveste este mandamento antigo, a palavra que desde o princípio ouviste. E outra vez vós escrevo um mandamento novo, que verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz se alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora ele está em trevas. Libertação é isso. Quer andar na luz para ser liberto? Mas não pode aborrecer o teu irmão. Aleluia, Jesus. Essa é a libertação. Ah, pastor, não tem outro jeito. Tem que andar como ele andou. Quem diz que está na luz e aborrece seu irmão está onde? Mas o meu irmão está me aborrecendo, então deixa ele nas trevas e você fica na luz. Disse agora há pouco, não queira igualar com ele. O mundo e o povo além da igreja tem o mau costume de pegar a face do mundo. É muito mais fácil as pessoas seguir alguém que está fazendo errado ou seguir alguém que está fazendo certo. Errado. É verdade. Parece que o exemplo de quem faz certo é tão complicado para seguir, mas o exemplo errado todo mundo quer acompanhar. Isso podia ser lá fora, mas dentro da igreja isso não podia acontecer. Isso acontece dentro da igreja. Quando vê alguém falhando, se espelha nela, se espelha nele. Ah, mas se ele fez, se ela fez, você sabe para onde ela vai? Ah, pastor, mas ela está fazendo, você vai para onde ela vai. Mas ele está fazendo, você vai junto com ele. Porque Jesus está dizendo, anda como eu andei. E quem diz que está na luz e aborrece o irmão, está na treva. Ah, mas ele está me aborrecendo, está me provocando. Então deixa ele e continua na luz. Deixa ele e continua na luz. Quer andar na luz? Não aborrece ninguém. Ah, mas isso não é muito fácil. Não estou dizendo para você que é fácil, mas com Jesus tudo é possível ao que crê. Aleluia. Isso é libertação. Eu preciso, nós precisamos, estamos na igreja. Ah, que beleza que fosse que a igreja não precisasse nem de libertação, tivesse todo mundo pronto para ir para o céu. Se Jesus chamasse todos agora, será que ele chamasse todos agora subia? Se Jesus fizesse, olha, eu vou levar a igreja lá do pastor Mangola, vou recolher todos que estão agora. Aí ele disse, só que fulano e fulano e fulano não vou poder recolher, então eu vou deixar lá, porque não vai ter jeito. Se eu recolher, eu vou para outro canto, então não posso levar.
E aí começa, a gente fica 2, 3 meses da igreja, daqui a pouco ele vai embora. Aí quando ele chega na primeira esquina, aquele que estava, aí se uma casa ocupada, depois aquele que foi dar mais 7, aí a laça piora. Então que nós aprendemos na palavra do Senhor a libertação, que diz que o Filho do Homem libertar verdadeiramente serei livre. Aleluia. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Você viu a diferença? O que não ama está na Treva. e o que ama está na luz, e nele não há escândalo. É o irmão que não tem escândalo, é uma pessoa que dá testemunho do próprio Senhor Jesus. Porque nós damos testemunha dele aqui. É verdade. Eliseu estava passando, não precisava nem falar. Ele passava, pousava, alimentava. Um dia a esposa, a mulher muito observadora, olha para sua esposa e diz: esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Ele estava dando testemunho, não era do Eliseu, era de Deus. Verdade. E eu e você precisamos dar esse testemunho. Continuar dando testemunho, nós somos chamados para ser testemunho do Senhor Jesus. Aleluia. E para isso, não pode, se eu amar o meu irmão, não vai haver escândalo. Aí a gente fica com aquela pergunta: pastor, mas ela não me ama, ele não me ama. A palavra não está dizendo ele, está dizendo você. Está dizendo você, eu, nós. Eu sempre costumo ensinar e dizer: se cada um começar a fazer a sua parte, como é que vai acontecer? Se eu aprender a amar o pastor aprender a me amar, maravilha. Se a igreja começar a fazer isso, cada um, a missionária está aqui na frente, se ela começar a amar, irmã, for amando, todo mundo for amar, quando chegar lá na irmã que está no fundo, amando, nós vamos ter uma igreja que todo mundo ama. Agora, não busque que os outros têm que amar você. Busca para o Senhor Jesus te ensinar você a amar as outras pessoas. Porque muitas das vezes nós queremos que as pessoas nos amamos, mas só que a palavra ensina que eu tenho que amar para não andar nas. É isso, eu. Quem eu? Todos que estão aqui nessa noite é eu. Cada um de vocês é uma pessoa só. Entendeu? Cada um de vocês, você diz assim: a palavra está falando comigo, então eu tenho que amar. Vocês têm que pegar isso, porque se não pegar isso, começa a apontar para a esquerda. Quem tem que amar, a palavra está dizendo: se você não amar, não abuse. Então, se agora na parte de hoje, opa, agora todo mundo leu: quem ama, nele não há escândalo. Então eu vou escolher a amar. Amém? Vamos aqui mais um pouquinho. Mas aquele que aborrece seu irmão está nas trevas, né? E ainda não, aquele que aborrece seu irmão está nas trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde vai, para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Mais uma vez lá embaixo: quem aborrece seu irmão está nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas cegaram a pessoa. Uma palavra curta, mas com grande efeito. Conteúdo. Precisamos aprofundar. Pastor, como é que eu faço isso? Joelho no chão. Joelho no chão. Porque tem uma tendência no ser humano que ele vai pegando de ser ruim, mas não foi. Você se torna, não foi quem Deus fez. Você se torna. Por quê? Por dar permissão para algo mal entrar. Quer que eu prove? Pega um bebê quando nasce. Pega um bebê. Pega um bebê. Pega no colo. Tem alguma maldade naquela criança? Não. Não tem a maldade na criança porque ela nasce livre do pecado. Livre assim, ela nasce sem maldade.
estabeleceu era uma pessoa boa. Porque o Senhor Jesus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então ele não ia fazer um bicho mau. Jesus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando ele disse, está fazendo uma mulher, a mulher já é construída também, imagem do Senhor Jesus. Quando cresce, dá espaço para a maldade. Mas eu e você foi feito para o Senhor Jesus pessoas boas. Então procure dentro de você que tem algo bom. É verdade. E aqui está a palavra dando essa receita. Glória a Deus. E nós temos que amar. Agora, se não amar, estamos nas trevas. As trevas cegam a nós e a gente vai. Mas estamos aonde, pastor? Eu estou dentro da igreja. Isso não quer dizer que você não esteja na treva. Como é que funciona isso? Jesus disse: naquele dia vai chegar a pessoa diante dele e vai dizer, pessoas que curam, pessoas que libertam, pessoas que fazem milagre, e vai dizer: Jesus, no teu nome nós fez isso, fizemos maravilha, fizemos cura. Ele vai dizer: apartai de mim você que praticou iniquidade, porque estava fazendo no nome dele, mas não para ele. Estava fazendo sem ser liberto. E sem ser liberto a gente não consegue trabalhar para o Senhor Jesus. Já vou estar encerrando. Pai, escrevo, pois, que conheceste aquele que deste do princípio, mancebo, escrevo, porque venceste o maligno, e eu vos escrevi, filho, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, Pai, porque já conheceste aquele que, desde o princípio, eu vos escrevi, mancebo, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, já venceste o maligno. Se a palavra de Deus estiver em vós, está sendo escrito para jovens, também para nós. Se a palavra de Deus estiver em mim, estiver em você, nós já vencemos o maligno, porque a palavra tem poder. Jesus orava 40 dias e 40 noites, mas quando o inimigo chegou, ainda nem ele deu o poder da oração, ainda nem ele deu o poder, mas ele estava com uma palavra, e o inimigo foi vencido naquele dia pela palavra. Quando diz para ele: olha, transforma em pão, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós estamos aqui nessa noite, e Jesus deixou esse recado para mim e para você: amarás o teu próximo a ti mesmo, porque senão vamos andar em treva. Como é que eu tenho que fazer, pastor? A receita é oração, jejum, pedindo pela misericórdia do Senhor. Não se envergonhe, não precisa falar para a igreja, não precisa falar para ninguém, mas fala para o Pai que você quer amar. Fala: Pai, eu quero aprender a amar o meu próximo, porque eu não quero estar em treva. Fala para o Pai que você precisa, pode pedir para Ele, porque Ele tem para nos dar, não joga o rosto. Amém? E eu agradeço a minha rica oportunidade de assumir a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Palavra abençoada. Não tem jeito, é o pastor que quer pregar hoje. Fala no nosso coração. Foi no profundo. A igreja precisa ouvir sempre palavras dessa forma, para que haja uma libertação. Porque é como o pastor estava pregando, nós vamos ser salvos pela palavra, nós vamos ser libertos pela palavra. Então tudo é a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a vida do nosso pastor, a vida de vocês todos, e deixar os seus aconchegos para vir se aconchegar com o Espírito Santo. Amém? Fique de pé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos, Senhor, por nós essa palavra revelada aos teus pequenininhos
somos nós. Somos gratos a Ti, Senhor. Nos deu uma noite de sono, nos deu um final de semana abençoado, e que nós estamos reunidos em Tua casa, Senhor, para louvar e bendizer o Teu santo. Deus, abençoe a todos, visite os moradores de rua, cobrindo eles com a Tua coberta, Senhor, protegendo esse filho de tudo aquilo que pode causar morte. Mas eu sei que o Senhor é a ressurreição, a verdade e a vida. Por isso eu te peço, Pai, guarda, arruma, coberta para todos esses que estão jogados lá na rua, nas calçadas, meu Deus. Eu sei que Tu és um Deus provedor, e Tu pode prover o melhor para aqueles que estão jogados, que não tem perspectiva de vida nenhuma. Mas eu sei que Tu pode abrir a mente de cada um e colocar uma direção para todos eles, Senhor. Estão em Tuas mãos. Essa casa, Senhor, esse Teu povo, essa Tua noiva que se encontra aqui hoje, os que estão em casa, que sejam alcançados por Ti, Senhor. O Senhor venha dar ânimo de vida, venha dar uma despertação para cada um, Senhor, que não pôde comparecer ou que não veio porque não quis, Senhor. Desperta, como está escrito, desperta você que chora, e Cristo te esclarecerá. E é assim que eu te agradeço por mais um culto abençoado, por mais uma palavra, que eu sei que todos que estavam aqui vão sair daqui guardando esta palavra, para se alimentar dela por muitos e muitos dias, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? O Senhor é nosso pastor, e nada nos faltará. E até aqui nos ajudou, Senhor. Faça assim, pastor. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, a doce consolação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, que não seja só por hoje, mas seja para sempre. E a igreja